Fala pessoal, tudo bem com vocês? Saiba o que o Grêmio precisa fazer para sobreviver à temporada, esse restinho que falta aí e conseguir o seu objetivo de classificar na Libertadores. Tem mudanças já para o próximo domingo, eu vou te contar quais são. E o Vila Sante, pode sair? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, ainda estou me recuperando da derrota que o Grêmio sofreu para o Santos, que está na zona do rebaixamento. A primeira informação é que o Grêmio não caiu mais uma posição, porque poderia ter acontecido isso caso o Atlético Paranaense tivesse vencido o Goiás na noite dessa segunda-feira. Saiu na frente, mas tomou um empate e com isso o Atlético Paranaense não ultrapassou o Grêmio. O Grêmio permaneceu na quinta posição. Permaneceu de ontem para hoje, né? Porque já caiu duas posições. Começou a rodada como terceiro, tinha sido vice-líder até na rodada anterior, havia perdido a condição na rodada passada, terceiro colocado, e agora cai para a quinta posição, sai do G4 o Grêmio. Tem um jogo a menos, é verdade, contra o Corinthians em São Paulo, mas assim, precisa lutar e muito para conquistar essa vaga no G4. Eu tô falando de G4 pensando em vaga direta na próxima Libertadores. Não sei como é que vai ficar o remanejamento de vagas aí, né? Podendo abrir G6, G5, não sei o que e tal, porque depende dos campeões aí, né? Palmeiras na Libertadores, o Fluminense que tá ali também, o próprio Flamengo ou o Flamengo, né? Na Copa do Brasil. São Paulo depende de como vai terminar no Brasileiro, enfim, não estou pensando nisso, estou pensando em chegar entre os 4 primeiros. E aí o Grêmio vai precisar suar sangue, porque assim, são esses concorrentes, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense, o Atlético Paranaense que está chegando. Então assim, o Grêmio vai ter que realmente melhorar primeiro a sua condição, o Grêmio melhorar em relação a ele próprio. O jogo contra o Santos, ele deu algumas lições terríveis para o Grêmio, né? Tem o limite físico, o limite técnico, jogadores com falta de ritmo, um desajuste tático, uma desatenção completa, como fora contra o Vasco, como fora contra o Goiás. Então assim, muita coisa precisa acontecer e ela não está apenas no campo anímico, tá? Ela não está apenas assim na questão de vamos acordar que tudo vai melhorar, não é só isso. Não é apenas o Grêmio entrar ligado e aceso. Ajuda, tá? Ajuda você ficar ligado no jogo o tempo inteiro e não tomar um gol como o Grêmio tomou, que foi chacota no Brasil inteiro, por conta da recuperação lá do Mendonça, que fez a parte dele. Correndo, e o Renato que nem um desesperado, né? E o Júlio Furt diz que acreditou na jogada pelo gestual do Renato, mas o que o Renato podia fazer ali, né? Ele não podia tocar na bola, ele ia tomar um gancho pesadíssimo ali se ele, sei lá, dá um tapa na bola e impede aquele ataque do Santos. Ia ser expulso, mas mais do que isso ia ser punido. O Renato não tinha o que fazer, ele tinha que, né, chamar a atenção do Ferreirinha ali e dos demais jogadores que não conseguem, enfim, correr a tempo, e aí o Mendonça toca pro Soteldo, que toca pro Júlio Furt e sai o gol da virada. Enfim, algo lamentável, mas assim, o Grêmio tem que pegar lições disso, né? Tem que entender o que aconteceu. A desatenção é o primeiro ponto. Mas tem outras coisas que estão me chamando a atenção. O Grêmio, que tinha um modelo tático consolidado, de repente começou a modificar com o acréscimo de alguns jogadores. O Renato queria o tal jogador de velocidade, o Ferreirinha, né, voltou de lesão e tudo mais, e de novo ele foi uma aposta e ele fracassou, né? Teve alguns lampejos no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Fluminense, mas muito pouco para o que se espera do camisa 10. Vejam só, o Ferreira é o camisa 10 do Grêmio. Aí o Grêmio contratou outros jogadores, o Iturbe, que não recebe oportunidades, o Bessosi, que ainda é um menino, que precisa de mais sequência, o João Pedro Galvão, que está sentindo o ritmo, que foi o escolhido para ser o substituto do Soares, mas pode ser um segundo atacante, o Luan, que não sei por que não entra mais, né? Ele entrou no jogo contra o Fluminense, depois não entrou no jogo contra o Santos, não entrou contra o Flamengo. Pode ser que ele jogue contra o Cruzeiro, porque o jogo é em casa, né? Talvez o Renato pense nisso, não sei, né? Que ele tem mais carinho quando ele joga em casa, mas ele estava sendo programado para esse jogo, tá? Contra o Cruzeiro. É que ele teve a sua volta antecipada porque ele estava pronto, estava treinando bem, mas é óbvio que vai ter falta de ritmo porque ele ficou 10 meses sem atuar. Então, mas é uma opção, né? Que precisa ter mais sequência a partir de agora. Mas eu acho que o Renato precisa reconsiderar algumas coisas. E eu vou aqui pegar o meu campinho para tentar mostrar para vocês o que eu imagino de mudança já imediata. Primeiro porque o Reinaldo
foi expulso no jogo contra o Santos, está suspenso, não vai jogar. O próprio Renato também, né? Que inclusive ele mesmo perguntou, ele mesmo respondeu por que ele foi expulso, e nisso, assim, eu tenho que tirar o chapéu pro Renato, porque ele não tem meias palavras, né? Ele explicou o porquê, disse que estava sendo roubado, que não aguenta mais ser roubado e que foi justamente expulso. Que ele não devia ter falado isso, mas ninguém perguntou, rapaziada, ninguém perguntou por que ele foi expulso. Ele se perguntou, ele mesmo respondeu, e ele tá fora do banco de reservas do Grêmio do próximo jogo contra o Cruzeiro na Arena, o Alexandre Mendes, o seu auxiliar, que vai ser o comandante ali à beira do gramado. Mas é o Renato que vai fazer todo o plano tático, vai treinar a semana toda e vai fazer todas as orientações para essa partida, com mudanças. Reinaldo já vai ser uma mudança, o Gustavo Martins, que tem entrado até como volante no meio campo, ou como um terceiro zagueiro, recebeu o terceiro amarelo, tá suspenso, então não vai jogar também. Mas o Grêmio tem voltas importantes. O Soares e o Vijaçante, que estavam suspensos, e talvez os dois principais jogadores do time, eles estavam ausentes em Santos. Eles retornam de suspensão. O Bruno Vini e o Kahneman, recuperados de lesão, também podem voltar contra o Cruzeiro. O Kahneman estava com uma fratura no dedo na mão, e o Bruno Vini uma questão muscular aí que foi resolvida, então os dois retornam. E aí facilita, até numericamente, porque o Grêmio estava contando com uma linha de 4, com 2 zagueiros, e tinha só o Martins, o Gustavo Martins, no banco de reservas ali. Tinha o Natan também, né? Que é o outro zagueiro da base ali, só para compor elenco. Então agora reforça ali o sistema defensivo, podendo o Renato retomar os 3 zagueiros. Sim, eu acho que o Grêmio precisa dar um passo atrás. E eu não digo isso como se fosse algo negativo, é simplesmente entender que, opa, peraí, eu preciso reconsiderar. Eu mudei o meu plano tático, não resolveu, e quais foram os grandes momentos na temporada? Quando foi que a gente conseguiu ter uma consistência melhor com os 3 zagueiros? Porque aí você consegue ter uma estrutura defensiva interessante a ponto de você ter mais controle do jogo. O Grêmio perdeu o controle do jogo, o Grêmio perdeu o ímpeto, inclusive, e eu acho que você devolvendo ao time caras como Kahneman, Vijaçante e Soares, você devolve o ímpeto ao time, automaticamente. Sem esses 3 jogadores, parece um time amorfo, como fora em algumas partidas. Quando você tem esses caras, às vezes a pilha até exagera, né, como é o caso do Kahneman, mas é impossível você não entrar ligado no jogo. E é por isso que eu clamo por essa escalação. Grando no gol, seleção olímpica agora. Renato, não inventa, é João Pedro, tá? O Fábio não tem condição. O Fábio vira uma avenida por esse lado. João Pedro é um jogador mais regular que você tem na lateral direita. João Pedro. Aqui, você faz os 3 zagueiros. Por que eu botei o Kahneman mais aqui? Porque ele sobe, né? Ele sobe, ele vai à caça, ele muitas vezes atua como um lateral e depois recompõe. Com 3 zagueiros, o Kahneman pode sair. Não pode ficar dando esses carrinhos loucos aí, tomando cartão todo jogo. Mas isso a gente sabe que o Kahneman é assim, e com ele você tem ônus e bônus, né? Então você tem que contar com esse ônus. Infelizmente ele prejudicou o time na temporada, naquela eliminação para o Flamengo, mas ainda assim o que tem de bom o Walter Kahneman a gente tem que considerar. Ele é um jogador muito abnegado e envolvido com a causa do clube. Aqui tem uma dúvida, tá? Porque o Rodrigo Eli virou titular. Só que o Bruno Vini recuperado, tem o Bruno Alves, que também é titular. O que você faz aqui? Eu manteria o Rodrigo Eli e botaria o Bruno Alves aqui. O Vini, até por estar voltando de lesão, daria uma esperadinha. Eu começaria com esse trio. Daqui a pouco, né, o Vini, que tava bem, tá? Tava super bem. Acho que pode reconquistar a posição de maneira gradativa, e é importante você ter, né? Daqui a pouco tem uma suspensão aqui, tem um cartão do senhor Kahneman, enfim. Então é importante você ter um zagueiro como ele no banco, até porque o Gustavo Martins está suspenso, então o Vini vira uma alternativa. Mas os 3 zagueiros para mim seriam esses: Bruno Alves, Rodrigo Eli e Walter Kahneman. Por que o 6 está lá avançado? Porque esse 6 aqui trata-se de Cuiabano, um jogador que foi arquivado, e eu vou explicar por quê. O Cuiabano foi utilizado na temporada como um meia atacante em vários momentos, meio que como uma solução do Renato por não ter esse jogador de lado. O Ferreira estava machucado, o Grêmio não contratava ninguém, não tinha como contratar, a janela estava fechada, e o Renato queria o jogador de velocidade, e ele improvisou o Cuiabano. Cara, e deu muito certo. O Cuiabano ajudou e ganhou alguns jogos para o Grêmio, contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense fora de casa, os 2 fora de casa, inclusive, porque é um jogador de muita força física e que se solta muito, né? Mesmo na lateral. Só que o Renato, com as contratações do Iturbe, do Bessosi, do João Pedro, entendeu, com a volta do Ferreira, que o Cuiabano
deveria disputar a posição na lateral. Então ele virou um reserva do Reinaldo. E aí quiseram os deuses do futebol que o Reinaldo estivesse suspenso agora, porque tomou um vermelho no último minuto lá na Vila Belmiro. O cuiabano vai ter que jogar. E aí, se o Renato botar um sistema de 3 zagueiros, o cuiabano vai servir praticamente como um ponta, porque ele vai ser ala. Até porque no balanço aqui, do outro lado, o João Pedro fica mais. Então você pode permitir o avanço do cuiabano. Até porque aqui você tem Kahneman, que atua quase como um lateral, mas um zagueiro pela esquerda ocupando esse setor. Então é tudo que o cuiabano precisa, é ter esse latifúndio para jogar, é essa oportunidade que ele vai ter. E aí se ele definir esse sistema, tchau pro Reinaldo, né? Aí o cuiabano vai ser o titular. O Reinaldo teve alguns bons momentos na temporada, teve, mas o cuiabano precisa jogar, cara, precisa jogar. E se ele não disputa mais vaga lá no ataque, então que seja como ala, não tem problema, com esses 3 zagueiros. Tá, Chico, mas aí o que você faz do meio para frente? Vamos lá. Bom, tem alguns jogadores aqui que você não pode tirar do time. Vila Sante, Bitelo e Soares, tá? Aí você tem essas 2 peças aqui. E aí você tem Carbajo, Cristaldo, PP, Ferreira e João Pedro Galvão. Você tem toda essa turma aí para 2 vagas. O que eu faria? Vija Sante, PP e João Pedro, apoiando o Soares. Não discuto também se for Cristaldo e Soares. Então seria Vila Sante, PP, Cristaldo e Soares com Bitelo aqui. Só que aí fica mais uma questão de meias se aproximando ao Soares. O João Pedro vira um segundo atacante e aí você tem 2 volantes com o Bitelo fazendo o corredor aqui, porque ele tem intensidade para isso, já que o João Pedro fica um pouco mais. Tem que ficar, né? Porque o Kahneman se solta e o Cuiabano também. Então, o Bitelo não seria um volante. Ele continuaria jogando do lado dele, mas recompondo aqui. PP distribuindo o jogo, Vila Sante box to box, os 2 trocando aqui, inclusive, né? Porque o Vila é um cara que pisa na área também, o PP pode ficar e pode vir construir a jogada, e o João Pedro mais próximo do Soares. Mas também não discuto se for o Cristaldo. Para mim, essa tem que ser a escalação contra o Cruzeiro, e aí que a gente vai, dentro da memória tática, reconsiderar algumas coisas na temporada, voltar a ter uma consistência defensiva, ficar mais com a bola e tentar ser mais efetivo lá na frente. É assim que o Grêmio começa a mudar, na minha opinião. À medida em que os dias forem passando, a gente vai trazendo informações se tem algo encaminhado nisso ou se realmente, enfim, o Renato vai manter o mesmo sistema. Eu acho que o Renato meio que deu uma balançada tática aí, ele precisa reconsiderar algumas coisas. Então é por isso, nesse sentido a minha análise. Só para fechar, o jornalista turco Ekran Konur, que dá um monte de chute, tá? Noticiou que a Fiorentina fez uma proposta de 10 milhões de euros pelo Vila Sante. Ninguém confirma essa informação. São 54 milhões de reais. O Grêmio tem 80% do Vila, ficaria com 43 milhões. Se chegar a 10 milhões de euros pelo Vila Sante, o Grêmio que pagou 3 milhões de dólares, se eu não me engano, por ele, vai vender. O Grêmio vai vender. Mas essa informação não foi confirmada ainda. A janela para esses mercados fecha no dia 1º de setembro. Então sempre é possível, né, que o Bitelo saia, o Vila saia, outros jogadores recebam qualquer tipo de oferta, então a gente tem que ficar ligado. Mas por enquanto só tem uma notícia veiculada por um jornalista turco especializado em mercados de transferências, mas que não acerta tanto assim. Então a gente vai ter que ficar esperando para ver se isso acontece. Seria terrível, porque o Vila Sante é um dos melhores jogadores do time na temporada, se não o melhor, tá? Talvez o mais regular, o que mais se destaca já desde a temporada passada na Série B. Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo, qual o time ideal para vocês. Inscreva-se no canal, deixa o teu like, eu volto na próxima. Tchau!